Vamos trazer mais um assunto agora, então. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal seria a obviedade das obviedades. França defendeu a indicação do advogado e afirmou que ele é fiel e leal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Declaração foi feita em entrevista ao jornal O Globo. O STF terá 2 vagas abertas em 2023. A primeira em maio, com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, e a segunda em 2 de outubro, quando Rosa Weber também tem de deixar a corte. É a obviedade das obviedades. Por que você está me olhando assim, Segré? Porque desde quando colocar uma característica de leal e fiel é para uma vaga no Superior Tribunal Federal? Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal. Sim. De jeito nenhum. Ou seja, não é característica assim, como ele é fiel e é leal, então ele é apto para ir no Superior Tribunal Federal. De jeito nenhum, tem que ser uma questão técnica. E não me parece em absoluto que a lealdade em função do presidente por ter sido advogado seja meritório para esse cargo. Como que você vê essa indicação que para o ministro Márcio França é a obviedade das obviedades em Piperno? Eu acho péssima. Veja, o doutor Zanin, quanto mais eu converso com advogados aí de mais à direita ou mais à esquerda, mais eu me... Aliás, até aqui na casa mesmo, mais eu me convenço de que o doutor Zanin é de fato um cara brilhante, de inequívoca reputação. Os advogados, mesmo aqueles que pensam diferente dele, consideram o doutor Zanin alguém excepcionalmente bem preparado. Ponto. Mas o problema é que aquela história da mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, veja, o doutor Zanin seria hoje o terrivelmente evangélico versão Lula, o André Mendonça versão Lula. Para quê? Quer dizer, veja, as opções, as alternativas são inúmeras, as dezenas por aí. Então, seria repetir o que todos os outros fizeram, inclusive o Lula, o próprio Lula, quando indicou o Toffoli, Fernando Henrique foi buscar o Gilmar Mendes, o Temer pegou o ministro dele, Alexandre Moraes, colocou no Supremo, Bolsonaro, André Mendonça, que eu acabei de falar. Em todos esses casos, ocorreram críticas. Para que o Lula vai repetir? Agora, claro, tem o outro lado que vai dizer, puxa vida, então só porque ele foi próximo do Lula e tal, ele não teria o direito, mesmo tendo condição técnica? Pois é, infelizmente, eu acho que não seria bom. Eu acho que daria digamos, uma aura de suspeição que não é bom para ninguém. Cristiano Zanin seria o ministro, entre aspas, terrivelmente evangélico, só que do lado de Lula, em comparação com o que fez do ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Melão? Olha, total, é a obviedade da obviedade, considerando a politização que nós tivemos, infelizmente, do nosso judiciário, da nossa Suprema Corte, distorcendo totalmente o que prega um bom Estado de Direito. O que nós temos que ter, o que nós devemos esperar de uma Suprema Corte num país sério? Pegue todos os países sérios, né? Ministros do Supremo, qualquer membro de Suprema Corte, né? Uma pessoa com experiência jurídica, técnica, uma pessoa não terrivelmente de um viés claro ali, ou de um viés claro de fidelidade a alguma corrente política, a um presidente. Não, a Constituição, as regras daquele país, defesa da ordem, da democracia. Infelizmente no Brasil não, há uma politização. E o Zanin é a obviedade dentro dessa lógica que se tomou do que é uma indicação hoje que se espera de um ministro supremo dessa falência do nosso sistema, da falência da divisão dos poderes. Por quê? Porque ele é fiel ao presidente Lula, isso nem precisa dizer. O presidente Lula deve aí ter uma dívida de gratidão enorme a ele, pelo que ele fez recentemente. Ele é jovem, e com essa questão da aposentadoria que nós temos aí aos 75 anos, pode reparar, peguem todos os últimos ministros ao Supremo indicado, todos estão aí na faixa dos 40 e poucos anos de idade. Porque você não tem, até essa proposta que está agora no Senado, eu acho muito interessante, vários países do mundo seguem, você tem um mandato fixo, pelo menos de 9, 10, 12, 15 anos que seja. Com essa questão de poder se aposentar só aos 75 anos de idade, você ficar lá, todo mundo está indicando nessa faixa. Para quê? Para você garantir um ministro lá por 30 anos, fiel a um grupo político.
Então é isso que acontece, é a obviedade das obviedades dentro dessa falência que nós temos no nosso sistema de indicação para uma Suprema Corte. 5h54 da tarde. Há essa falência nessa divisão no seu ponto de vista também, Segré? Sem dúvida nenhuma, Evandro. É preocupante, porque quando você coloca um ministro jovem, que tem como característica a sua lealdade, o ser fiel, você não está colocando alguém que defenda o critério mais importante como responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, que é defensor da Constituição. A ela tem que ser fiel e leal, não ao presidente que indicou. Mas isso já aconteceu com Toffoli. O Toffoli tinha sido rejeitado para concurso público de juiz e terminou no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque era advogado do PT e era fiel e leal a Lula. Seria realmente um exemplo muito interessante de ver que o presidente Lula coloque, como o Piperno mencionava, ante várias opções, aquela que não esteja manchada de lealdade e fidelidade a ele e sim à Constituição Nacional. Você chamaria de falência também, Piperno? Não, veja, eu acho que falência é algo muito radical. Eu diria que, inclusive, o STF, o TSE exerceram aí um trabalho muito importante nos últimos tempos, aliás, até mesmo aí de resistência. Eu acho que, da mesma forma em que todo julgamento que interessa, por exemplo, o lado bolsonarista, o voto de André Mendonça ser observado com lupa, aconteceria a mesma coisa com o Zanin agora. Então eu acho que o presidente Lula deveria evitar esse tipo de suspeição e ele tem boas alternativas para fazer isso. Você levantou a mão, Segré? Complemento com uma informação. Escutei outro dia o atual deputado, ex-fiscal e promotor, Deltan Dallagnol. E ele mencionou uma coisa muito interessante para avaliar pelo menos e cada um tirar as suas conclusões. Que é, se o Zanin for ministro do Supremo Tribunal Federal, pode ter muitos casos vinculados eventualmente a casos de corrupção que ele tem que se colocar como isento, porque ele participou da defesa na época do ex-presidente Lula. Isso deixaria o plenário com 10 votos, não teria o voto de Minerva. E tendo um empate técnico, sempre se faz a sentença a favor do réu. Isso poderia ser uma questão complexa para casos de corrupção em que o Zanin pode ter participado como defensor e deixaria mais à vontade aqueles bandidos corruptos que possam ter que ser justiciados pelo Supremo Tribunal Federal. O Melão concorda com o Segré. Você, Piperno, vê esse conflito de interesses? Olha, o ministro Barroso, por exemplo, ele não opina sobre questões relacionadas aos bancos, porque ele já foi advogado de bancos, aliás, ele já atuou no Ministério Público em ações envolvendo bancos. Então, ele opta por isso. Agora, é uma opção dele também, acho muito correta, por sinal, do ponto de vista ético, algo irreparável. Imagino que o doutor Zanin talvez fizesse o mesmo. Agora, se vai ficar 5-5, aí também é com os outros 10, né? Bom, eu tenho uma informação importante nesse sentido também, porque o que disputa ou disputaria a vaga com o Cristiano Zanin é o Manuel Carlos, que é uma indicação de Lewandowski. E há uma avaliação da equipe de Lula que, se ele indicasse Manuel Carlos num primeiro momento e deixar Zanin por um segundo momento para diminuir um pouco essa polêmica, pode ser que até lá, no próximo momento de indicação, tudo já esteja diferente, Congresso esteja diferente, Senado esteja diferente e o próprio Supremo Tribunal Federal. É uma boa estratégia ou é uma estratégia a ser avaliada pela equipe do governo federal e de Lula? Olha, ele tem aí, né, uma indicação, se eu não me engano, agora em maio, a outra é em setembro. Outubro. Outubro, né? É outubro, aí por um mês. Muita coisa muda no Brasil até lá, a gente já viu, né? Aí é uma questão de estratégia do governo para tentar analisar, mas é muito triste você ver chegar, né, uma sabatina do Senado que deveria levar a sério esses critérios técnicos, você definir por questões políticas. Quando chegar lá, só vá para uma sabatina quando a gente sabe, né? Praticamente você já tem todos os acertos políticos feitos anteriormente. Então é muito triste a gente chegar nessa situação, né? O nosso programa está chegando ao fim. Eu quero trazer aquele exercício que a gente faz em 10 segundos, viu, Melão? Indicar qual é o assunto que a pessoa precisa manter a atenção, a nossa audiência. Vai lá, 10 segundinhos. O principal assunto para o dia para manter as pessoas manterem a nossa atenção aqui.
O arcabouço fiscal, né? Porque a partir daí, né, espera-se que o Brasil tenha um rumo aí na questão econômica que pode melhorar a vida de muitas pessoas ou não. O espírito do Vinícius pode estar presente, que é o arcabouço fiscal, né? Como a semana passada. Acabando, gente. A ata do Copom amanhã, 8 horas da manhã. Negócios da China.